noite a todos. É com muita honra e com grande alegria que mais uma vez me apresento diante dos queridos irmãos nesse projeto ABEBM TV ano 2022 e nesta noite vamos abordar parte de O Livro dos Espíritos e especificamente nas questões 258 a 273, cujo subtítulo é Escolha das Provas. Esse é um processo pelo qual todos nós passamos, e esse especificamente é lá na erraticidade, ou aqui na erraticidade, porque não é tão longe, pode estar ao nosso lado, está apenas num outro plano, invisível para os olhos da matéria e inaudível para os ouvidos da matéria. Há as exceções, claro, para aqueles que têm uma grande sensibilidade mediúnica, que consegue captar esses sinais com mais intensidade do que a grande maioria dos encarnados. Mas é assim, é a misericórdia de Deus, é o resgate de cada um, é a caminhada de cada um buscando a natural evolução até chegarmos à perfeição, que é a expectativa desse Deus misericordioso e Pai de tudo no universo. Bem, vamos fazer então a leitura da página de abertura, que é da coleção Fonte Viva, o livro Vinha de Luz, a lição é de número 122, cujo título é Hoje, onde estivermos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já dizia Paulo na sua epístola a Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quantas vezes temos voltado aos círculos carnais e obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos vínculos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor da vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Graças te rendemos, Deus Pai Todo-Poderoso, misericordioso e infinito na bondade, no amor, na misericórdia. Abençoa-nos, Senhor, diante de mais uma empreitada. Abençoa-nos, Senhor, ao final de mais um dia de trabalho. Aumenta em nós a fé e a esperança para a próxima manhã e que tenhamos essa capacidade de nos curvarmos diante da realidade da Tua grandeza e, acima de tudo, da beleza que é a oportunidade
de vivenciar esse amor infinito por toda a humanidade e por todo o universo. Sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre, graças a Ti. Obrigado. Bem, em O Livro dos Espíritos, que é a base do nosso trabalho dessa noite, a questão número 1 pergunta: que é Deus? A resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mais adiante, na questão 23, pergunta assim: e que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Só que ela não se completa. Essa questão está atrelada a uma outra de número 76, que pergunta o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta dos espíritos é: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Bem, o Hubble, até então, um super telescópio, que era famosíssimo, lançado pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, nos dava conta de uma estimativa em torno de 2 bilhões de galáxias. Pois é, no dia 25 de dezembro de 2021 foi lançado um super telescópio de nome James Webb, também pela Agência Nacional Espacial Americana. E como se for um presente de Natal, a partir da fase de testes e começarem realmente a chegar às imagens, já se tem a noção de que são 2 trilhões de galáxias. Aparentemente ainda não é o fim, ainda se vai descobrir muita coisa. Mas como dizia Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Esse muitas hoje está estimado em 2 trilhões ou mais do que isso. E nós estamos aqui no planeta Terra, que é o que nos cabe no momento, provas e expiações. Então, lá na questão número 100, é apontada então uma escala espírita, e ela começa na questão 101 e vai até a 113. 101 espíritos imperfeitos, a gente está por ali. 113 são espíritos puros, não precisam mais reencarnar, só se vierem para cumprir uma missão. Enfim, vamos lá na questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. A resposta dos espíritos é: Deus a impôs a eles. A eles quem? Espíritos. E nós estamos aí nesse meio. Mais adiante tem uma questão de número 166 que pergunta assim: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? A resposta é simples e curta: suportando a prova de uma nova existência. E é disso que nós vamos falar. Bem, já saltando para a questão 258, ela trata do seguinte: no estado errante e antes de tomar uma nova existência corpórea, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Perdão. E a resposta é: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar e é nisso que consiste o livre-arbítrio. Estaremos sempre sujeitos à lei de causa e efeito. Uma daquelas 7 leis trazidas até nós por um sábio, um filósofo de Alexandria, no Antigo Egito, chamado Hermes Trismegisto. Uns estimam em 2500, outros em 2700 a.C., quando esse Hermes Trismegisto teria passado pela Terra. E ele deixou consignadas 7 leis, uma delas é a de causa e efeito. E é essa que assombra a todos nós, a toda a humanidade, provavelmente até em outros orbes, porque será sempre o resultado, como veremos ao finalzinho de uma das lições de Jesus Cristo. Aí nós vamos verificar que aquilo que o livre-arbítrio nos permitiu fazer, de bom ou de ruim, de bem ou de mal, vai se refletir numa outra existência ou em outras existências, dependendo
da gravidade, da intensidade desse erro. Porque os acertos são naturais, são esperados. A perfeição é um caminho que Deus espera. Deus tem paciência infinita para esperar por nós. Agora, na questão 335, pergunta se o espírito tem a escolha do corpo no qual deve entrar ou somente do gênero da vida que lhe deve servir de prova. A resposta é que pode também escolher o corpo porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Na verdade, a gente não pode, a gente precisa pedir, porque os protetores espirituais, os mentores espirituais e os técnicos da espiritualidade amiga responsáveis pela reencarnação, que é um processo, começam no planejamento. E é lá que eles vão verificar se aquilo tudo que a gente pede diante do que a gente sabe que fez na anterior vai ser possível da gente suportar ou não. Então as provas que recebemos, por mais difíceis, por mais rudes que sejam, obedecem a esse planejamento na erraticidade que o véu do esquecimento não nos permite lembrar. Imagina se nós, todo dia ao amanhecer, agradecêssemos por mais um dia e tivéssemos a oportunidade de vislumbrar aquele passado de uma outra existência. Desistiríamos com certeza. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente avance até o fim, gastando fluido vital até o fim, para que aí sim possamos colocar na balança o certo e o errado de toda uma existência na encarnação. Então, existe um livro chamado Um Deficiente Eficiente, por exemplo, escrito por Fernando Uchoa, que conta a vida de Aurino Costa, um cidadão que, sendo acometido de uma paralisia na infância ainda, foi acolhido e abrigado numa instituição chamada Ação Cristã Vicente Moretti, na região de Bangu. Chegando lá como dependente, precisando da ajuda para tudo, ele se converteu num dos grandes baluartes daquela instituição, alavancando e ampliando os serviços de atendimento fraterno, exercitando a caridade por todos que estavam à volta e todos que batiam a porta daquela instituição. Então, os mais antigos ainda encarnados que vivem na região de Bangu ouviram falar ou conheceram ou auxiliaram Aurino Costa, que desencarnou em 1986, mas o legado dele está até hoje na Ação Cristã Vicente Moretti, situado na Rua Maravilha 308, em Bangu, Rio de Janeiro. Está lá para quem quiser ver. O que pode, mesmo com a deficiência física, a vontade férrea, o intelecto, a capacidade e a vontade de servir ao Senhor, pode transformar alguém que seria considerado inválido em alguém que está retratado num livro de um outro irmão que, por bondade, por dedicação e demonstrando reconhecimento ímpar, retratou a epopeia desse irmão, em tese deficiente físico, mas que de deficiente mental, moral, intelectual não tinha nada. Está aí o resultado da obra de Aurino Costa. Bem, vamos lá. Há que observar, no entanto, que é na erraticidade que se define o planejamento para um novo começo na vida corpórea, onde se dá a escolha das provas. Então, demonstrando-se que a vida no orbe terrestre é pálida cópia do plano invisível, tudo obedece a um conjunto de procedimentos que se caracteriza e se divide mais ou menos, no arcabouço não temos aqui a capacidade de abarcar toda a matéria em apenas 50 minutos. Então, a primeira fase é o planejamento, justamente junto com os mentores, protetores e os técnicos da espiritualidade amiga, dos fatos e eventos que são recapitulados da existência anterior e somado com a nossa pretensão de enfrentar as provas da lei de causa e efeito, vão influenciar para o reencarnante o casamento, os filhos, o tempo de vida na Terra, a profissão, além das características genéticas, Aí a segunda fase é o contato, que é a aproximação mais íntima com os futuros pais, onde a ligação fluídica vai se intensificando
e ao mesmo tempo vai diminuindo, se esgarçando essa ligação com a erraticidade, no momento em que o perispírito começa a sua trajetória para uma nova reencarnação. Aí vem a ligação à matéria, por magnetismo automático ou dirigido pela espiritualidade. O espírito sofre a redução intermolecular do perispírito para o devido acoplamento com o centro genésico da mãe. E aí, quanto mais evoluído o espírito reencarnante, mais evoluído o espírito encarnado que vai receber essa nova vida, mais suave é esse acoplamento. Então, já acoplado ao centro genésico da mãe, o perispírito do reencarnante aguarda junto com o óvulo a chegada do espermatozoide responsável pela fecundação. Em magnetismo manipulado por técnicos da espiritualidade, definida no mapa cromossômico, examinado aonde? Lá no planejamento, quando a gente implora pelas provas. E aí se dá a fecundação. Quando há o encontro do gameta masculino com o óvulo, o espírito reencarnante já alojado e ajustado, liga-se magneticamente à célula ovo, adquirindo a individualidade da nova existência. Mas as provas já estão registradas. Aí vem a formação do feto, que começa com a fecundação e vai até o nascimento, sendo que as primeiras 3 semanas, ou os primeiros 21 dias, são de crucial atenção da espiritualidade amiga, que controla tudo, visando dar condições para que aquele espírito reencarnante, de fato, adquira as plenas condições para chegar até o momento do parto e vir à luz. E aí, depois disso, vem a adaptação, que leva... Perdão. É um processo que se completa por volta dos 7 anos, quando o novo espírito já está encarnado, já alfabetizado em tese, e começa então no seio da família a começar a evoluir nos seus implementos físicos. Essa é a fase. Aí, essa encarnação, segundo André Luiz, apresenta 3 tipos básicos. Um é a encarnação voluntária, espíritos redimidos, missionários que vêm à Terra cumprir nobres tarefas, podendo escolher onde vão nascer, escolher os pais e diversas situações de sua existência. A encarnação semi-voluntária, que é a proposta e a grande maioria da humanidade, incluindo nós, passa por isso, leva em conta o livre-arbítrio, os débitos, os créditos, os méritos, a liquidação, minoração das dívidas, a possibilidade de progresso, tudo passando primeiro pelo planejamento espiritual, e aí as ponderações serão aceitas ou não, para calibrar as provas que teremos que passar. E existe a encarnação compulsória, que independe da concordância ou da vontade do espírito reencarnante. Então são aqueles casos da alienação mental, por exemplo, em que o reencarnante vem de forma na imbecilidade ou na idiotia, que são os casos mais graves da alienação mental, e ele vai cumprir aquela passagem dependendo mais uma vez do amor, da bondade, da caridade, da fraternidade, da solidariedade daquela família onde ele se reencarnou, para que leve então até o fim a sua jornada, esgotando o fluido vital, mas sempre aproveitando alguma coisa dessa existência para a diminuição dos débitos para uma outra existência. Então, reencarnar no seio de uma família, que é a primeira escola, expõe o espírito a toda sorte de situações em que será testada a sua força de vontade para resistir às tentações. Então ele vai enfrentar as más tendências de não roubar, não matar, não adulterar, terá de vencer o orgulho, a ira, a gula, aqueles 7 pecados capitais. E ele poderá então sonhar com a ascensão espiritual, que é descrita lá nas questões 101 a 113 do Livro dos Espíritos. Aí, considerando a escolha das provas, a gente apresenta aqui uma outra pergunta. Depois de uma existência corpórea que vai exigir outra encarnação, eu, por exemplo, posso chegar na erraticidade e já escolher as próximas provas? Não. Absolutamente não. Por quê?
porque ainda há um período de perturbação pós-morte do corpo e ainda há oportunidade para começar a compreender o trinômio, quando despertar de fato no invisível, para 3 palavrinhas simples, singelas, mas muito objetivas: expiação, arrependimento, reparação. Essas 3 palavras serão levadas em conta quando, no novo planejamento espiritual, as novas provas serão escolhidas para que eu possa purgar então os meus erros, os meus vícios, as minhas quedas. E aí, por isso, ao recobrar consciência na erraticidade, o espírito vai buscar a escolha das provas que o façam avançar mais rapidamente, mas no planejamento há todo cuidado, uma vez que uma só existência não redime os débitos do passado. Quer dizer, como nós somos esses anjos de candura, imagina o que passamos a cada vez que nos defrontamos com o verdadeiro tribunal. Então, no livro Almas que Voltam, de Fernando Duó, ele narra as peripécias de Paulo, o apóstolo, que teria ficado quase um século na erraticidade. Paulo, o apóstolo, quase um século na erraticidade. E aí, daquilo tudo que ele sabia, do conhecimento, era um doutor da lei, com as perseguições que empreendeu, tudo aquilo, ele encontrou, quando ele despertou, de criaturas a quem ele sacrificara. Lembram-se de Estevão, que era cunhado dele? Então, aqueles que ele fizera sofrer, humilhar, reduzir a um frangalho humano, surgiam no espaço numa forma luminosa, e ele na escuridão. E ele precisando de luz e não tinha. E essas vítimas dele numa existência anterior, perdão, ainda iam gastar tempo em socorrê-lo. Então, ele deveria retornar à Terra resgatando o passado de erros, mas ele é Paulo, o apóstolo. Lembram do vaso rachado que Jesus disse que precisava? O vaso quebrado que ainda se tornou um dos mais meritórios propagadores do cristianismo na face da Terra. Aí há um outro exemplo no livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, Os Espíritos Felizes. Então o senhor Sanson, doente por mais de 1 ano, desencarnou em Paris e 48 horas depois estava lá renovado, sem nenhuma sequela, sem nada, tendo recobrado a consciência 8 horas depois de ter desencarnado. Por outro lado, há também as expiações terrestres no mesmo Céu e Inferno, por Allan Kardec, Zimel Lisgol. Então, ele mendigou por mais de 30 anos na cidade de Vilna, em Israel, para poder custear, suportar os custos que os 2 sobrinhos deixados por uma irmã que desencarnara, ele teve que sustentar e cuidar e proteger, instruir, mas fez um trabalho tão bom que na cidade as pessoas foram empurrando, vamos dizer assim, as crianças para a casa dele, e de 2 foi virando 10, 20, 30, 40, e ele se viu obrigado a cumprir esse ritual de pedir ajuda, pedir auxílio na comunidade, como foi o trabalho do Aurino Costa aqui em Bangu, que a gente falou no início, lembram? Pois bem, ele na erraticidade descobriu que teria sido um rico comerciante que humilhava, maltratava, castigava os outros, e aí veio nessa encarnação em Vilna, em Israel, para passar e resgatar parte do pecado, parte dos erros, parte dos vícios. Pois bem, Zimel Lisgol ficou na erraticidade mais de 3 séculos e meio. Então não é chegar lá e voltar imediatamente. Não funciona assim. Isso é só uma parte. Então, o próprio André Luiz, que foi um médico, praticou a caridade, mas tinha lá os seus vícios, né? Os excessos à mesa, as bebidas, um licorzinho antes, um licorzinho depois, no almoço e na janta, o charuto, tudo isso foi comprometendo a saúde. E um dia, numa mesa de cirurgia, André Luiz, que é o nome
atribuído a esse médico maravilhoso na cidade do Rio de Janeiro, porque salvou muita gente também, passou na escuridão 8 anos, no umbral. E só foi reconhecido pela legião dos servos de Maria quando ele finalmente chorou, admitiu a sua pequenez diante da grandeza de Deus e também quando acendeu uma luzinha em torno dele para ele ser avistado, em função das preces que a viúva de um dos pacientes que ele tratou de graça começaram a fazer efeito, de tanto que essa viúva pedia por ele, agradecida pela dedicação, embora o marido não tivesse resistido, também tinha as suas contas a pagar, né? Ela então intercedeu com tantas preces que André Luiz foi localizado. E aí ele foi passar no Hospital da Esperança, comandado lá por Maria de Nazaré. Então, era a pergunta: André Luiz, reencarnando na Terra de novo médico, exposto às mesmas condições e vícios, sem, no entanto, se deixar levar por esse caminho, teria uma existência meritória? Claro que sim. Então, quantos ex-pecadores de várias vertentes fazem trabalho de caridade, auxiliando os sofredores na matéria e no plano invisível, para impedir ou orientar tantos outros, né, que não caiam, não sofram a mesma queda que eles, os auxiliares invisíveis, caíram. Eles sofreram a queda e usam como exemplo, então isso é meritório. E o André Luiz, com essa obra que fez junto a Chico Xavier, com certeza está num plano muito melhor do que nós, que ainda estamos aqui morejando numa nova encarnação. E não sabemos quantas ainda passaremos. Então, os nossos protetores, os mentores espirituais, por exemplo, não teriam também no passado, um passado de dores e angústias que superaram para se tornar os nossos protetores espirituais? É claro que sim. Aí eu vou perguntar mais uma vez aqui: eu posso, ainda encarnado, escolheu sonhar com prova de riqueza, beleza e cultura? Isso é todo dia. Sim, eu posso. Tanto posso, pois sonhar não custa nada, né? Na matéria ou no espírito eu estou exposto e muito vulnerável às ilusões da Terra. Mas quem sabe numa outra existência, após passar de novo pela erraticidade, vou percebendo o erro e aí peço provas que realmente reparem o tempo perdido. Pode ser a riqueza muito meritória na mão de muitos poucos, como foi o nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, desde o tempo lá, Zaqueu, que dividiu na presença de Jesus, prometeu e cumpriu, foi além daquilo que era exigido pela lei judaica. Mais tarde, na condição de médico, lá por volta da noite de São Bartolomeu, 1572, na França, ele era um médico também. Dr. Carlos Felipe I Bretancourt de La Chapelle foi trespassado em espadas, teve a residência queimada, numa herdade que possuía e que dividia a terra com outros produtores, dividindo com eles da mesma forma que fizera Zaqueu ao tempo de Jesus. Então, nessas circunstâncias, ele era médico e dividia o que tinha com aqueles que estavam próximos, mais humildes, junto da família dele. E mais tarde, tendo reencarnado em Riacho do Sangue, em 29 de agosto de 1831, Adolfo Bezerra de Menezes se formou em medicina na Santa Casa da Misericórdia e tem um passado de glória na cidade do Rio de Janeiro, testemunhado, atestado e comprovado por tantas obras que falam dessa trajetória ímpar na nossa querida Rio de Janeiro. Saí da Palestina e vim terminar com os costados aqui. Isso é exemplo digno. Isso é evolução. É um exemplo a ser seguido e, especialmente por ser o patrono da nossa casa, não podemos perder de vista as obras que tratam dessa existência profícua, resgatando os débitos do passado e se transformando nessa meritória trajetória junto à Mãe Santíssima. Então, enquanto isso, nós aqui, na erraticidade, escolhemos nascer entre espíritos mais atrasados.
que vai acontecer. Eu teria que ser muito evoluído para reencarnar cumprindo missão, o que ainda está muito longe das minhas pretensões. Querem ver um exemplo disso? A mãe do André Luiz, no livro Nosso Lar. Lá pelas tantas, no capítulo 46, ela iria reencarnar, ela que foi a mãe do André Luiz, traída pelo pai do André Luiz muitas vezes, com muitas mulheres. A mãe de André Luiz reencarnaria e após reencarnar, crescer, evoluir, passar por todas as fases, casar, ela teria como filhas duas das mulheres ainda na espiritualidade, na erraticidade, que eram obsessoras do pai do André Luiz, que reencarnou antes da mãe do André Luiz. E continuava sofrendo. Agora vejam isso. O subtítulo do capítulo 46 é Sacrifício de Mulher. Isso sim é missão. E quantos homens não dão valor às mulheres que têm? Mães, esposas, filhas, tias, avós, sobrinhas, afilhadas. A mulher é a razão da gente estar aqui. Foi ela quem deu a luz para que eu, o espírito, pudesse reencarnar e dignificar essa nova existência. É desse jeito. É assim que funciona. E aí, agora vamos imaginar que eu desencarne e ao reencarnar, isso tudo seguindo as questões de O Livro dos Espíritos, 258 a 273. Eu me descubro, já que o pedido foi aceito, num mundo que já está em regeneração. Olha, eu, habitante do planeta Terra, ainda de provas e expiações, me antecipei, pedi, e talvez até para me testar, foi permitido no planejamento que eu reencarnasse num mundo em regeneração. Um exemplo. Naturalmente que eu estaria desajustado ao reencarnar nesse novo orbe, e ao desencarnar, eu vou voltar para o mundo de provas e expiações que me é natural. Sabe aquelas coisas assim de esquecimento? Ih, esse passou. Ih, não era para ir para lá, mas foi. Pois é. Vamos supor que aconteça isso. É o que foi proposto numa das questões, né? Então, para missionário muito me falta. Então, logo, é uma expiação que na encarnação anterior eu não tivesse sido tão ruim. Então, bastaria apenas ser neutro e indiferente para atrair toda sorte de vicissitudes no porvir. Então, essa vicissitude faz isso. Mesmo que fosse para um mundo mais adiantado, eu seria a vanguarda do atraso nesse planeta mais evoluído. Agora, não precisaria sair do planeta. Bastaria que eu, tendo reencarnado sucessivas vezes em famílias pobres, de repente me visse reencarnado numa família cercada pela riqueza. Eu teria que fazer um esforço hercúleo para me readaptar, para me acostumar com uma realidade que não está na rotina da minha existência anterior. Então também é uma prova dificílima e muitos sucumbem exatamente diante dessa riqueza. Mas vamos ter, por exemplo, nessa situação, lembram do livro Há 2000 anos, Chico Xavier e Emmanuel, contando a história de Públio Lentulus, que era um aristocrata romano, um tribuno, e ele muitas vezes lá nas arenas fazia aquele sinal, ó, que era a morte para aqueles que estavam lá como vítimas do regime romano. Aí veio uma outra obra chamada 50 anos depois, com a mesma dupla, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, em que Públio Lentulus reencarnou como escravo. Era o escravo Nestório. Há inclusive o relato nessa segunda obra
em que ele, na condição de escravo nestório, quando estava nos estertores da morte do corpo físico, numa arena romana, conseguiu vislumbrar a própria imagem dele enquanto Públio Lentulus na tribuna fazendo o mesmo sinal. É claro que Emmanuel, com o brilho próprio que tem, com a ascensão espiritual que já alcançou, teve a lucidez necessária para transmitir com veracidade nessas obras magníficas trazidas até nós por Francisco Cândido Xavier, um outro espírito de meritória consagração, né? Então isso é só para dar uma ideia do que seria reencarnar numa raça superior ou no orbe superior e retornar numa outra existência para aquele orbe que lhe é afim ou para a raça que lhe é afim, para que possa comprovar o extremo oposto do bem e do mal, do bom e do ruim, tudo resultado do livre-arbítrio. Então, tem um livro chamado Os Mensageiros, por André Luiz e Francisco Cândido Xavier, em especial a gente sempre se reporta ao capítulo 22, que se reporta aos que dormem. Esse é o subtítulo da obra, Os que Dormem. A gente passa uma existência na Terra, tipo, amanhã eu vou fazer, não, amanhã eu vou apresentar o resultado, não, amanhã eu vou ajudar, amanhã eu vou praticar a caridade, amanhã, e o amanhã não chega, porque eu vou sucumbir antes. Então, prestem atenção, Os Mensageiros, capítulo 22, Os que Dormem. Vocês vão ver o que passa na erraticidade, aquele espírito que durante uma existência inteira na encarnação no planeta Terra, deixou passar as oportunidades de exercitar a caridade. Simples assim. Então, há ainda nessas questões apresentadas os casos de sucumbir diante das provas e tentar escapar antes da hora das leis soberanas, perfeitas, justas e eternas de Deus. Uma daquelas, do Hermes Trismegisto, retratada também, é a lei de causa e efeito. Não suportando a prova, a gente tenta abreviar a nossa caminhada. E aí, tem dois exemplos. Camilo Cândido Botelho, um famoso escritor em Portugal, ficou cego. E a história dele está retratada no livro Memórias de um Suicida, por Ivone do Amaral Pereira. Em desespero, suicidou-se em 1890. Ficou na erraticidade por mais de 50 anos, ou seja, mais de meio século, tendo reencarnado ainda em Portugal em fins da década de 1940. E aí, no novo planejamento, ele deveria cumprir aquilo que ficou faltando da existência anterior, porque ele abreviou a existência dele. Ele teria que conviver com a cegueira por mais 20 anos, até então que ele alcançasse a redenção de sucumbir ao final do fluido vital, para que pudesse apresentar as contas daquilo que ficou faltando da existência anterior. Não adianta tentar fugir. Nós temos que ter resignação, temos que ter fé, temos que ter esperança e demonstrar isso como gratidão a Deus praticando a caridade. É desse jeito, não tem outro caminho. Um outro exemplo, Alberto Santos Dumont, no Brasil, o pai da aviação. Ele, se eu não me engano, foi no mês de maio de 1931, ele suicidou-se num hotel em Guarujá, no Guarujá, em São Paulo. Muito bem. Agora, olhem só a singularidade, o que é a justiça de Deus. Em 1948, olha só, Santos Dumont suicidou-se em 1931. Em 1948, um professor chamado Clóvis Tavares, morador residente em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, passou por Minas Gerais. E esteve por lá, e nessa viagem ele teve contato com quem?
Francisco Cândido Xavier. Vejam bem, 1948. Ele estava lá assistindo ao trabalho de Chico Xavier, perdão, quando em dado momento, uma das psicografias foi mandada entregar a esse professor Clóvis Tavares. Era uma carta que o Chico tinha recebido. E esse professor, com surpresa, viu que era uma cartinha redigida, editada por Santos Dumont e psicografada por Chico Xavier, dando conta das desventuras e do ato que ele cometera. E hoje, na erraticidade, ele compreendia a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, pedia perdão e rogava que numa outra oportunidade, se lhe fosse concedida, consertar todos os erros do passado que ele cometera. Muito bem. O professor voltou para Campos dos Goytacazes. E aí, em 1956, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, o professor Clóvis Tavares e a sua esposa, o casal, teve mais um filho, chamado Carlos Vitor Tavares. Pois bem, 9 meses depois de ter vindo à luz, Carlos Vitor Tavares sofreu uma queda inexplicável, para nós, do berço. E nessa queda fraturou uma vértebra na cervical, ficando tetraplégico. Sobreviveu por mais de 17 anos, dependendo de tudo e de todos, e desencarnou no ano de 1973. Muito bem. Agora nós vamos juntar as peças. Carlos Vitor Tavares era Alberto Santos Dumont. E a fratura da vértebra na cervical correspondia exatamente ao mesmo ponto que fora ferido e que o fizera sucumbir quando do enforcamento em 1931. Isso é a misericórdia de Deus. Isso é a providência divina. Isso é o resgate das provas que nós, se não nos esquivarmos, vamos cumprir. Agora, se nos esquivarmos, como foi o caso de Camilo Cândido Botelho e Alberto Santos Dumont, por exemplo, teremos que voltar para completar aquilo que era a prova que foi tratada no planejamento anterior a essa existência. E aí, por não suportarem, pegaram um atalho, achando que iam se livrar da dificuldade que foi prevista, foi planejada e que teriam que cumprir. A própria Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, na obra autobiográfica Recordações da Mediunidade, das 6 existências retratadas nessa obra, ela se suicidou em 2. E por incrível que pareça, numa delas, ela foi filha do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Lembram-se daquele quadro que eu apontei ainda agora? 1572, noite de São Bartolomeu e seus desdobramentos, em que Carlos Felipe I Bretancourt de La Chapelle foi sacrificado. Só a filha caçulinha, da qual não me lembro o nome agora, escapou porque o Dr. Carlos Felipe a colocou nas mãos de um protetor para levá-la para além da fronteira da França com a Alemanha, e ela depois voltou para vingar a família. Eu não posso contar tudo, mas a obra chama-se Nas Voragens do Passado, Ivone do Amaral Pereira, na psicografia, ditado pelo espírito Charles. Se tiverem oportunidade, leiam os 2, Recordações da Mediunidade e também Nas Voragens do Pecado. Em resumo, Allan Kardec, nos comentários junto à questão 266 de O Livro dos Espíritos, aponta uma parte que a gente vai ler aqui agora, abre aspas. O homem sobre a terra está colocado sob a influência das ideias carnais. Não vê em suas provas senão o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista,
podem coexistir com os prazeres materiais. Seguindo, ele aponta ainda a doutrina da liberdade de escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar. Deixa de parecer extraordinária se se considerar que os espíritos desprendidos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Entreveem o objetivo bem mais sério para eles que os prazeres fugidios do mundo, depois de cada existência, avaliam o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda em pureza para o alcançarem. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que podem fazê-los chegar mais prontamente. É, pois, errado se espantar que o espírito não dê preferência a uma existência mais suave. Essa vida, isenta de amargura, não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele a entrevê e é para a alcançar que procura se melhorar. Fecha aspas. Dessa forma, nós temos mais um exemplo, junto de Jesus. Observe que nenhum dos 12 apóstolos, discípulos e seguidores de Jesus Cristo teve benesses por acreditar na palavra do Mestre, por abandonar tudo e buscar vivenciar os seus ensinamentos. Hoje, a história os imortaliza e nos mostra os dignos exemplos que a humanidade ainda não compreende e palidamente tenta assimilar. Finalmente, não percamos de vista, nem olvidemos a palavra do Mestre, retratada no Evangelho de Mateus, em especial no capítulo 16, versículos 24 a 27, que diz assim, abre aspas, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Fecha aspas. É desse jeito. Se tornarmos digna a nossa existência enquanto encarnados, mais meritório será o nosso resultado para apresentar diante do juízo final. Se nós optarmos por continuar a recalcitrar nos erros que nos trazem as dores, angústias e vicissitudes até aqui, conscientes mesmo encarnados de todos esses erros, porque as leis de Deus, como diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos, está na nossa consciência. E nós vamos transgredindo essas leis paulatinamente, encarnação após encarnação. Aí vem o planejamento de novo, a gente se ajoelha, chora, pede as provas, concede as provas e a gente falha de novo. E a gente vai reencarnando. Desde quando a gente vem passando de corpo em corpo? Desde quando a gente vem passando de orbe em orbe? Até quando vai ser assim? Quando seremos finalmente os espíritos puros, retratados na questão 113 de O Livro dos Espíritos? Exemplos nós temos de sobra. Estão aí os santos, né? Estão aí os mártires, estão aí os discípulos, os apóstolos. Toda a Bíblia Sagrada contando a história da humanidade pelo viés religioso. Tem a ciência e a filosofia que, associada à religiosidade, formam o tripé da doutrina espírita, trazida ao mundo por Allan Kardec, codificada por ele. Mas tudo isso independe, porque se as leis de Deus estão na nossa consciência, nós não precisamos de outros livros. O nosso livre-arbítrio é responsável por tudo, pelas nossas escolhas. Os acertos e os erros dentro da lei de causa e efeito
vão nos premiar ou nos penalizar. Haverá um outro planejamento e uma nova oportunidade. E Deus, nessa paciência infinita, nesse amor infinito por tudo no universo que é criação dele, vai esperando. Nós é que ficaremos em condições cada vez mais difíceis e mais periclitantes, correndo o risco de ficar naquela reencarnação compulsória, onde a nossa vontade, o nosso pedido, o nosso apelo não vai prevalecer. Estaremos alienados. Observem, em especial para os dias que correm, o livro A Gênese por Allan Kardec, nos capítulos 16, 17 e 18. São 18 capítulos. Vão lá para o final do livro. Capítulos 16, 17 e 18. Abordando inclusive a questão da insanidade. Observem nas ruas quando passam, a alienação não é só trazida pela dedicação ao aparelho celular, até para atravessar uma rua com o trânsito em movimento. Observe as pessoas falando sozinha. Observe o gesto de insanidade, a agressividade no olhar de cada um, para cada gesto, para cada palavra. Às vezes um bom dia é respondido de forma grosseira pelo outro. Então isso são sinais. Agora a esperança está numa outra obra de Allan Kardec, Obras Póstumas, que é uma compilação dos resumos, dos rascunhos que ele fizera em vida, ainda encarnado, e que outros abnegados companheiros, para perpetuar os ensinamentos e vendo a importância do que estava ali anotado, transformaram e editaram nesse livro, Obras Póstumas. Vão lá no finalzinho do livro também, lá depois da página 300, e verifiquem o subtítulo Regeneração da Humanidade. Juntem os capítulos 16, 17 e 18 de A Gênese, por Allan Kardec, com esse subtítulo Regeneração da Humanidade. E vocês terão uma ideia bem real daquilo tudo que nos cerca no dia de hoje. Então, nós da doutrina espírita, nós que nos dizemos espíritas, nós que nos consideramos aqueles que conseguem juntar a ciência, a religião e a filosofia, se não estivermos atentos a esses tópicos descritos nessas obras do Allan Kardec e não orarmos e vigiarmos como o próprio Jesus aconselhou, estaremos em pé de igualdade com aqueles que sequer conhecem a doutrina. A diferença precisa ser feita por nós. Não seremos exemplo para ninguém, mas seremos o testemunho vivo da misericórdia de Deus quando nós enveredarmos pelo caminho da luz, que é Jesus. A todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade de trabalho, que essas reflexões, que não são de minha autoria, mas um resumo, uma compilação de obras trazidas por espíritos mais iluminados, que estão todos os dias a nortear a nossa conduta, e a gente, por distração, acaba não seguindo, e as quedas vão se sucedendo. Se nós quisermos que essas quedas, de fato, terminem, vamos olhar para frente, para o alto, como diz o nosso patrono. Vamos nos mirar na luz de Jesus e todos os seus auxiliares do plano invisível, para que, a par de tudo aquilo que a gente observou e aprendeu na nossa família, hoje, com o passar do tempo, já nos transformando em referência nessa mesma família, quando os mais velhos já estão na erraticidade, que tenhamos essa fé, essa esperança de receber esses mesmos familiares numa outra reencarnação na nossa família, e que possamos embalá-los nos nossos braços e depois guiarmos os seus primeiros passos no rumo da perfeição esperada por Deus. Senhor, ouça as nossas palavras, aceite as nossas rogativas, amplia a nossa capacidade
a nossa sensibilidade para as vossas leis. Aumenta em nós a fé, aumenta em nós a esperança. E que possamos, através da caridade, Senhor, demonstrarmos a nossa gratidão por essa misericórdia infinita. Sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja. A todos vocês, o meu muito obrigado e tenham todos uma boa noite.